Meus queridos e queridas professores, a paz do Senhor, é uma honra e um prazer muito grande estar com vocês em mais uma lição. A lição hoje número 9, que fala sobre o tema não adulterarás. Esse é o sétimo mandamento, ou a sétima mitzvot. Lembrando, senhores, que na lição passada nós tivemos aqui o pastor Marciano, a Cristiane, a professora Cristiane, advogada, e foi uma lição muito proveitosa, onde nós falamos não matarás. Nós estudamos sobre a importância da vida, a importância do verbo matar no futuro do presente indicativo. Os senhores lembram disso? Foi muito importante essa aula, diversas pessoas comentaram essa aula, e foi interessante que nós tivemos, tanto na área jurídica como na área espiritual, uma vasta experiência que Deus nos deu nessa aula. Para quem não assistiu, aconselho a assistir. Eu quero começar essa aula hoje, a nona aula, falando sobre não adulterarás. Vou começar mandando um forte abraço para Cidinho Lisiane, meu grande amigo Cidinho Lisiane, tem compartilhado. A todos que têm compartilhado a nossa lição, tem se inscrito no nosso canal, compartilhado no Facebook, eu quero mandar um forte abraço. Então, Cidinho Lisiane, vai um forte abraço. Wagner Matos, Cristis Atos, quero mandar um abraço para Eudálio Cunha de Fortaleza, lá no Ceará. Quero mandar um grande abraço para Miltinho, do Salão do Instituto Fashion de Teófilo Otoni. Quero mandar um abraço para Antônio Nunes, lá de Jequitinhonha, grande pastor Antônio Nunes, que Deus te abençoe nessa obra em Jequitinhonha. Rosimer Mendes, lá de Tombos, Minas Gerais. Luciano Almeida, de Águas Lindas de Goiás. Mário Luiz Leal, Pedro Enéas e Oséias Moreira, de Maceió, Alagoa. Amados, que Deus continue te abençoando. Professor, aquele que tem curtido nosso link, tem compartilhado nossa lição, nós queremos deixar para vocês que Deus continue dando graça, dando amor, dando, acima de tudo, vida na sua aula. Amado, eu estou aqui com grandes homens de Deus hoje, que têm nos acompanhado ao longo dessa escola bíblica, e Deus tem abençoado esses homens. A vocês que querem ter professores aí ao longo do seu campo, eles não cobram nada. Se vocês precisarem, podem chamar, porque eles vão com a maior satisfação. Eu tenho comigo aqui hoje o evangelista Arley, conhecido como Guga. A paz, amados. Deus abençoe. Presbítero Rafael. Paz do Senhor, irmãos. E o professor Marcelo. Paz do Senhor para todos. Amados, eu estava sentindo saudade de Rafael, estava viajando, fez falta na escola bíblica, viu? O Arley também estava viajando, sumiu, nos deixou por um tempo, mas é uma honra ter vocês aqui. Eu vou começar falando do sétimo mandamento, e nós vamos ler a introdução, e como sempre, nós vamos lendo os tópicos e parando e explicando. A você que deseja ter o material da EBP, tudo que é falado na bancada, tudo que é discutido na bancada, mande seu e-mail para a EBP em Foco, para que nós possamos te enviar o material. Ok, professor? Anote na sua revista e siga conosco essa lição que é maravilhosa. Eu vou pedir ao presbítero Rafael que faça a introdução. Sim, meu amado, fique à vontade. O sétimo mandamento condena o adultério e a impureza sexual com o objetivo de proteger a família. A Bíblia não condena o sexo. A santidade dele é inquestionável dentro do padrão divino. Mas sua prática ilícita tem sido um dos maiores problemas do ser humano ao longo dos séculos. O sétimo mandamento é tratado de uma maneira na lei e de outra na graça. Um olhar no episódio da mulher adúltera mostra que tal preceito foi resgatado pela graça e adaptado a ela, e não à lei. Ok, professor, grife na sua revista essa introdução. Explique para o seu aluno que Deus é quem criou o sexo. Isso aqui é muito interessante, professor. Quem cria o sexo? Deus. Deus, quando cria Adão e Eva, e logo quando eles pecam, nós temos aquela noção em Gênesis, desde a criação, Gênesis 2, nós vamos ver que Deus criou o homem e a mulher para que eles tenham um relacionamento tanto homem e mulher, como para com Deus. Quando o homem cai, Deus dá uma ordem a ele para que ele procrie e para que ele continue povoando a terra. Isso está em Gênesis. Nós precisamos entender que Deus, quando cria o sexo, Ele cria dentro de uma permissão divina. E isso é muito interessante. Essa permissão agora, na graça, ela vai vir dentro do casamento.
Isso nós precisamos entender. Nós estamos vivendo no momento da graça, não no momento da lei. É por isso que nós estamos estudando os 10 mandamentos e tirando proveito dos 10 mandamentos do Antigo Testamento e colocando dentro do Novo Testamento. Ok, professor? Então explique isso para um. Este mandamento, ele visa o quê? Ele visa a proteção da família. Assim como honrar pai e mãe, nós estudamos. Nós precisamos entender que, ao mesmo tempo, ele se preocupa com a vida. Assim como honrar pai e mãe. Por que se preocupa com a vida? Não, porque ele se preocupa com a vida, não só a vida terrena, mas sim a vida que nós chamamos de vida eterna. Porque se eu entro num relacionamento fora do contexto de Deus, eu estou pecando. E logo eu estou tirando não só a minha vida terrena, os problemas terrenos, mas tirando a minha salvação eterna. Eu queria explicar bem, professor, que a palavra adultério, nesse contexto, ela vai aparecer em 2 sentidos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Anote sempre para que você não se perca nessa aula. Então, nós vamos falar desses 2 sentidos da palavra adultério. Já a palavra fornicação, isso é muito interessante, ela aparece 47 vezes no Novo Testamento e quase sempre se refere à imoralidade em geral. Já a palavra prostituição, na maioria das vezes, carrega o sentido do uso do sexo para se obter lucro. Nós vamos ver Paulo falar muito sobre o que nós chamamos de prostituição, que visa obter dinheiro. Eu vou continuar aqui com o tópico de número 1, o 7º mandamento, com o professor Marcelo, que fala acerca da abrangência, e nós vamos explicando. Sim, professor Marcelo? Pois bem, abrangência. Trata de um tema muito abrangente, que envolve sexo e casamento num contexto social, contaminado pelo pecado. O mandamento consiste em uma proibição absoluta, sem concessão, expressa de maneira simples em 2 palavras: não adulterarás. Sua regulamentação para os israelitas pode ser encontrada nos livros de Levítico e Deuteronômio, que dispõem contra os pecados sexuais, a prostituição e toda forma de violência sexual com suas respectivas sanções. Ok, professor, nesse tópico 1, eu creio que acerca de não adulterarás, a bancada há de concordar comigo que esse prefixo em não, ele vem dos outros mandamentos. Nós vamos dizer que Deus é taxativo nisso aí. É interessante que, eu não sei se o senhor chegou a passar por algum problema acerca de traição, alguma coisa assim. A noção de quem é traído, amado, de quem passa por traição, é de que acabou o seu mundo. Por quê? Porque é um longo, a criação de um castelo, a criação de uma casa, a criação de um plano, de um planejamento. E isso, Satanás hoje, ele tenta deturpar o que nós chamamos de família. E isso é interessante. Sob esse conceito de família, nós vamos ver que Satanás está trabalhando 24 horas para que a família seja deturpada no meio cristão. Amém? Algum senhor quer falar alguma coisa? O evangelista Warley, sim? Deus, já pensando nisso, criou os mandamentos. Porque hoje, com o contexto social que vivemos, o ato do adultério se tornou uma coisa banal, coisa corriqueira, coisa permitida, algo permitido dentro da sociedade. E até acatado entre o meio social, vou dizer artístico, que é até um ponto de referência para o restante da sociedade, e isso tornou-se uma coisa permitida, algo da qual eu conheço casais do mundo secular, onde a mulher fala assim: não tem problema não, meu marido pode ter outra, no final do dia ele é meu, vem para casa, tá tudo bem. Imagine só você o que a sociedade tem vivido. E Deus foi muito bem taxativo: não adulterarás. Aí eu pergunto, por que hoje, Elias, está tão difícil, Marcelo, Rafael, está tão difícil se manter um casamento ilibado, um casamento dentro dos princípios, sem mácula, né? Dentro do contexto de família que Deus quis para a sociedade e quer para a sociedade, porque é o plano de Deus. Pode falar. Olha que interessante, o evangelista Warley falando sobre isso aqui. Esse não adulterarás, esse conceito não, que no hebraico é ló, né? Deus institui para preservar o casamento. Como preservar o casamento? Ele evitando não só os ciúmes, mas evitando as doenças. Isso aqui, nós precisamos falar sobre isso. E principalmente a integridade moral dos cônjuges.
Amado, nós temos que ter noção do que a traição traz para um casamento. O adultério não traz só problema na área financeira, na área matrimonial, mas na doença. Nós precisamos falar sobre isso, que é um grande perigo nos dias de hoje. Os ciúmes, as brigas, os filhos assistem a todas essas brigas e trazem consigo, que nós falamos em honrar pai e mãe, foi bem taxado sobre isso, que o pai e a mãe é referência para o crescimento da criança, e nós precisamos entender que a sociedade está pregando que o casamento é uma instituição falida. Isso é muito interessante. Nós cristãos precisamos entender que Deus tem um casamento como uma instituição divina. Logo, que a sociedade está pregando para nós evangélicos, nós cristãos, é algo que não pertence a Deus. É algo que o mundo quer colocar dentro da nossa mente para que nós começamos a desandar no que nós chamamos de quesito de cristandade. Assim, Eduardo. O inimigo tem cauterizado a mente das pessoas de uma maneira tão severa. Se você perguntar para qualquer meio social, não importa qual, se é correto a traição, se é correto o adultério, todos, sem exceção, vão dizer que não. Mas ainda assim a praticam, dentro de um conceito de permissão. Então sabem que é errado, sabem que não é permitido, que não é legal, mas ainda assim a praticam como se fosse algo banal. Nós estamos vindo aí do carnaval e conseguimos entender e ver isso muito mais presente no meio secular. Virou uma coisa bagunçada, nós podemos dizer, né? A família hoje no Brasil está bagunçada. Eu quero até focar e mandar você, professor, para que você grife na sua revista. E nós precisamos entender que enquanto a sociedade pensa em algo particular, ela pensa em você, no seu eu, Deus visa o coletivo. É por isso que ele diz: não adulterarás. Isso é muito interessante. Ele preserva não só agora a família, mas o que nós chamamos de conceito igreja. Isso é muito interessante. Eu queria frisar para você ter noção, professor, de que nesse carnaval a cantora Daniela Mercury, ela apareceu vestida de bruxa. Isso me chamou muita atenção no link que eu vi na internet. Ela apareceu vestida de bruxa e os seus dançarinos todos vestidos de caveira, com placas dizendo sim ao aborto. Mas isso é uma deturpação à família. Isso é uma deturpação que nós chamamos de quesito cristandade, onde ela diz que eu mando no meu corpo, logo eu tenho a preferência pelo aborto. Amado, nós vimos ao longo dessa carreira a Daniela Mercury aí, isso está taxado na mídia, que ela assume um casamento bissexual, ela diz que ela é lésbica, depois de anos de casar, tem filhos. Isso nos mostra o que a sociedade está querendo trazer para a igreja. É vergonhoso o que nós estamos vendo no seio da igreja, o que o mundo está querendo pregar para a igreja. Outra coisa que me chama a atenção é que isso gera o que nós chamamos as modinhas. E essas modinhas, ela é preocupante, porque nós temos jovens que ainda estão em conceito de formação, e isso é um grande perigo. Sim, professor Marcelo? Quando a gente digita no Google a palavra adultério, aparecem várias definições, e entre elas aparece também essa palavra associada à figura de pessoas. Hoje eu estava digitando e percebi, quando digitei apareceu o MC Catra, que a vida dele realmente é uma pessoa que está ligada ao adultério. Tem várias mulheres e tem uma condição financeira razoavelmente boa. Associa-se então o pecado, a desobediência do adultério, com uma condição financeira boa, com a vida regalada de prazeres, de fortuna, de muita abundância. Coloca-se isso, a sociedade coloca esse ponto, coloca isso para que incentive as pessoas a fazer. Se você tem um livro, uma novela, alguma coisa relacionada hoje, pelo menos na mídia, incentiva o adultério, já associando não a desgraça que o pecado traz, mas sim a condições financeiras boas que o mundo apresenta. Muito bem, muito obrigado, professor Marcelo. Nós vamos ver que esse conceito está regrado na nossa sociedade no dia de hoje. Eu vou continuar falando sobre o objetivo desse mandamento com o evangelista Warley. Sim, meu amado, prossiga. Objetivo. O decálogo segue uma lógica. Primeiramente aparece a proteção da vida
Em seguida vem a família e depois os bens e a honra. O mandamento não adulterarás veio para proteger o lar e dessa forma estabelecer uma sociedade moral e espiritualmente sadia. A proibição aqui é contra toda e qualquer imoralidade sexual expressa de maneira genérica, mas especificada em diversos dispositivos na lei de Moisés. Muito bom, acerca do que o professor Marcelo falou, é interessante isso aqui, meu amado, e Deus tem conduzido as aulas, e nós vamos ver ao longo desse trimestre, o que Deus quer falar para a igreja, a atenção nossa, professor, para com a revista. Em primeiro lugar, diz a revista que Deus, ele se preocupa com a vida, ao contrário do que diz o professor Marcelo, que a sociedade se preocupa com bens. Não é isso, professor? Olha que interessante. Depois vem a família, depois vem os bens e a honra. O porquê disso? Nós precisamos entender o porquê Deus se preocupa com isso. Depois desse mandamento virá o mandamento: não furtarás. Depois do não furtarás, não darás falso testemunho, que é algo que é bens e honra. Olha que interessante. Deus, ele tem tudo em seu determinado lugar. Isso nos mostra a inversão de valores que nós estamos vivendo nesse tempo. Enquanto Deus se preocupa com a vida e a família, a sociedade tem se preocupado com bens. Isso nos chama atenção. Acerca do que Marcelo falou, o professor Marcelo falou, o MC Catra, ele visa uma doutrina chamada buceita. Ele cria essa doutrina, diz: eu não tenho religião, não tenho nada contra a religião, mas eu tenho essa doutrina. Quem quiser seguir, siga. Amado, isso é um conceito que nós precisamos ter muita atenção. O porquê? Os nossos jovens de hoje ainda estão em formação, como eu já falei antes. E hoje o baile funk tem tirado muitos jovens de casa. E isso nos preocupa. Então, amado, fica a dica, professor. Discuta isso na sala, anote a sua revista e leve esse conceito para a sua sala acerca de tudo que nós temos vivido. Sim, professor Warren. O comentador da lição diz: a proibição que é contra toda e qualquer imoralidade sexual. Ou seja, é muito abrangente esse contexto. O contexto do não adulterarás é muito abrangente. Toda e qualquer imoralidade sexual. O que seria isso? Relação homoafetiva, a masturbação, os sites pornôs, tudo isso, o pensamento, tudo isso está incluído no não adulterarás, que abrange esse mandamento. Muito bem focado. Nós tivemos uma palestra sobre isso com os jovens da nossa igreja e foi muito discutido esse tema acerca de namoro com o professor Marcelo. E nós podemos notar que todos os jovens se preocupam com relacionamento. E se eles se preocupam com relacionamento, logo eles têm dúvida. E essa dúvida tem que ser sanada dentro da sua sala de aula. Então, por favor, professor, questione esse ato de masturbação, questione o ato do namoro, questione o ato do casamento, porque isso é importante antes que nós cheguemos ao ato do adultério. Assim, professor? Elias, como eu falei anteriormente, todos sabem que não pode, mas ainda assim todos querem achar uma brecha para a permissividade. E vem as perguntas mais, assim, complexas, né, vou dizer. Mas aí vem outra pergunta de minha parte, que é o seguinte: será que eles realmente não sabem que não é permitido? Ou sabem que é permitido? Muito bem lembrado. Acerca dessa palestra, eu queria que o professor Marcelo falasse um pouco sobre isso. Ele estava na palestra, ele lecionou. Sim, Mário, pode falar. É uma questão relativa. É relativo. Depende da pessoa. Às vezes, a pessoa aprende no mundo, realmente. Você traz os novos convertidos para a igreja, ele aprende que é normal o sexo antes do casamento. Inclusive, isso é um símbolo, o pessoal do mundo sabe muito bem, que é um símbolo de virilidade. Um homem que consegue pegar várias meninas, ficar com várias moças, é um símbolo de virilidade. Mas, porém, a Bíblia nos deixa claramente essa condenação, que é colocada com o nome de fornicação, que vamos ver posteriormente nos próximos tópicos. Mas a pessoa quer colocar, na verdade, o sexo é uma coisa que vem do corpo humano, é um desejo da carne, que você tem na carne para procriar. Porém, quando Deus estabeleceu os pontos que você deve fazer antes do casamento, a pessoa às vezes quer colocar a vontade que está na carne acima
do que Deus coloca. Então, ela vai criando mecanismo, vai tentando criar mecanismo para depois falar: ah, não, a carne foi fraca, eu caí. Exatamente. Rafael? Eu achei interessante que quando você não nasce no berço evangélico, você vê uma mulher, você pensa primeiro no sexo. Quando você está numa vida em comunhão com Deus, você quer uma namorada, mas você quer olhar o passado dela, você quer ver a vida dela, para que você tenha uma vida perfeita com Deus. Mas quando você vem de lá, quando você está lá no mundo, você às vezes não olha muito essas coisas. Por isso, o casamento, às vezes lá fora, não tem durabilidade. O cara já pensa, é a casa pensando em outra mulher. Futuramente eu posso desquitar, eu posso as leis que está tendo hoje aí, que libera tudo. Então, acontece dessa forma. Diz a voz da experiência, nosso querido presbítero Rafael. Professor, eu achei até interessante a colocação de Rafael, e você leva isso para a sua sala. Eu tive o privilégio de nascer em um berço evangélico e não passei por tal. Tive, na minha adolescência, na juventude, os problemas de jovem, de adolescente, as oferendas do mundo, mas graças a Deus, Deus me deu graça e vitória, e meus pais foram muito sábios nesse sentido, e com a ajuda da igreja também, graças a Deus, hoje sou um homem casado. Mas vale a pena você colocar para os seus alunos, principalmente da classe de jovens, onde tem solteiros, discipulados, não sei, talvez, por quê? Coloca esse paralelo entre o que nasceu no lar cristão e o que não nasceu. O que o inimigo tem a oferecer para esses, porque quando você vem lá no mundo, como disse o professor Rafael, o presidente Rafael, você já está nessa prática, então para você sair é mais tranquilo. Agora, quando você está na igreja e você não conhece essa prática, o inimigo coloca o desejo. Por isso, tanta dúvida nos nossos jovens de querer saber sobre o que é permitido e o que não é permitido no sexo. Ou seja, nada é permitido antes do casamento, não tem meio termo. E sempre quando tem palestra para jovens nesse sentido, vem umas perguntas querendo algo que vá validar, que vai dar um aval para que eles possam fazer, né? Inclusive tive até uma experiência com um casal de jovens e o rapaz disse assim: não, mas eu vou casar com ela, então eu posso. Não, você não casou ainda com ela, então você não pode. Muito bem lembrado. Sim, professor Marcelo, falar uma coisa? É que o pessoal imagina que o sexo antes do casamento que é o pecado. O pecado não é o sexo, o pecado é a desobediência. A pessoa quando desobedece o que Deus colocou. E a pessoa que geralmente tem essa vida, que fica na linguagem popular, aquele rapaz, aquela moça que fica com outro, fica com várias pessoas, quando ela casa, dificilmente ela vai conseguir ser fiel ao seu marido. Por quê? Ou sua esposa. Porque ela se acostuma com aquela vida, ela não consegue mais ter uma vida com uma pessoa só. Ela não se acostuma mais à monogamia. Muito bem lembrado. É nesse quesito que entra a ação de Satanás. Nós precisamos lembrar disso aí, viu, professor? É nesse quesito que a ação de Satanás tem entrado em diversos lares. Eu vou continuar no tópico 3 acerca do contexto com o presbítero Rafael. Sim, meu amado, prossiga. Contexto. A lei foi promulgada numa sociedade patriarcal que permitia a poligamia. Nesse contexto social, o adultério, na lei de Moisés, consistia no fato de um homem se deitar com uma mulher casada com outro homem, independentemente de ser ele casado ou solteiro. Os infratores da lei deviam ser mortos, tanto o homem quanto a mulher. Ok, professor, nesse tópico, anote na sua revista: mesmo sendo promulgado em uma sociedade onde a poligamia era liberada, isso que é muito interessante, Deus institui o 7º mandamento com punição de morte. Mesmo sendo em uma sociedade onde a lei era que nós chamamos de poligâmica, Deus institui com morte. Por quê? Por que Deus institui essa punição? Porque se fosse permitido o adultério, nós teríamos uma família defasada, sem noção de respeito e principalmente sem sinceridade ao próximo. Eu queria que os irmãos abrissem para mim em Provérbios 5, versículo 1, a bancada, por favor.
eu queria falar um pouquinho sobre Salomão, Provérbios 5, capítulo 1 até o versículo 10, se possível. Sim, evangelista. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento, assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel. Afiado como uma espada de 2 gumes, os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente à sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos, e não enxerga a vereda da vida. Agora, então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Olha que interessante, professor. Algo me chamou a atenção nesse texto, que Salomão, nós colocamos em Salomão, no hebraico, Raham, o mestre, na sua velhice ele chama Ben no hebraico é filho, ele diz, meu filho, preste atenção, é os últimos conselhos de Salomão. E é interessante que ele diz, cuidado com a mulher que desfila favo de mel. Outra coisa que me chama a atenção, versículo 9, ele diz assim na versão judaica, diz, então vocês não darão seu vigor aos outros, e os seus anos a alguém cruel. Olha que interessante o que Salomão diz. Então você não satisfará aos que estão lá fora, entregando o seu tempo, entregando os seus anos, entregando a sua vida ao mundo. É um grande conhecimento que nós temos Salomão como o maior sábio da Bíblia. Logo nós precisamos entender que esse conselho deve ser aplicado em nossos dias, para a nossa vida. Eu quero chamar a atenção, porque às vezes nós adotamos a política somente dos solteiros, mas existe no seio da igreja homens casados que estão prostituindo. De que maneira? Eles traem a esposa? Não. Eles se prostituem na internet, eles se prostituem no olhar, e mais interessante, tem homens que estão no pecado da fornicação. Nós vamos explicar sobre isso, porque eles não têm noção do que é um casamento sem lascívia. Amado, a Bíblia diz que o leito deve ser sem mácula, e esse sem mácula nós precisamos estudar. Existem homens que são bênçãos da igreja, mas está em prostituição, e essa lição deve ser aplicada sem cortar a volta, professor. Principalmente homens e mulheres. Eu tenho noção que eu dou vários cursos para casais, e alguns caras chegam me perguntando assim, eu estou obrigado com meu marido, eu estou me satisfazendo quando eu estou tomando banho, eu estou me satisfazendo na banheira, eu estou me satisfazendo na prostituição na internet. Amado, é pecado, é fornicação, e isso Deus não tolera. Então anote isso, professor, leve à sua sala. Professor Marcelo quer falar alguma coisa? Sim. Eu queria colocar também, voltando ao tópico, tipo 3, contexto, que a mulher, quando ela comete o adultério com o homem, ambos, em Deuteronômio 22, versículo 22, eram mortos. E voltamos lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 8, que a mulher ela foi pega em adultério, só que ela seria apedrejada sozinha, né? Então cadê o homem, né? Uma pegadinha que eles fizeram, tentaram fazer com Jesus, para poder o pegar, e uma falha do farisaísmo que acusava as pessoas injustamente. Isso nos mostra a sociedade machista que existia naquela época, não é isso? Já que o senhor começou, professor Marcelo, tópico 2, infidelidade, adultério, com o professor Marcelo. Pois bem, adultério é traição e falsidade, é a quebra de uma aliança assumida pelo casal diante de Deus e da sociedade, uma infidelidade que destrói a harmonia no lar e desestabiliza a família. A tradição judaico-cristã leva o assunto a sério e considera o adultério um pecado grave. Trata-se de uma loucura que compromete a honra e a reputação de qualquer pessoa, independentemente de sua confissão religiosa ou status social. Muito bem, professor. Eu sei que os senhores vão querer comentar sobre isso, eu vou fazer logo um comentário breve sobre isso.
nós falamos que a palavra adultério aparece em dois sentidos na Bíblia. Entenda isso aqui, professor. O termo estendeu-se no sentido de fraudar e falsificar. Existem cargos falsificados. O que é falsificação? É eu tirar algo original e colocar algo falsificado. Logo, quando eu adultero, eu tiro o que é original, eu tiro a minha esposa do original e coloco algo falsificado. Entenda isso aqui, professor. Anote na sua revista. Então, esse verbo adulterar é o ato de substituir o original pelo falso. É empregado na Bíblia em dois sentidos. Quando os israelitas prestavam cultos aos ídolos, Deus descreve esse comportamento como adultério. Olha que interessante isso aqui, professor. No sentido de que eles estavam adorando outros deuses e não ao Deus verdadeiro. Trata-se aqui da infidelidade a Deus. Logo, eles estavam em adultério com outros deuses. Da mesma maneira, o adultério é a palavra usada para a infidelidade entre marido e mulher. Quando uma das partes tem relações sexuais com outra pessoa, cometendo então o que nós chamamos de adultério. Isso é infidelidade. Hebreus 13, versículo 4, se alguém já puder abrir para mim, Hebreus 13, versículo 4. Amado, Deus dá duas noções de adultério. Quando os israelitas adoravam outros deuses e quando o marido trai a sua mulher, ou quando a mulher trai o seu marido. São duas noções. Achou para mim? Quem achou? Presbítero Rafael, Hebreus 13, versículo 4. Sim, vai lá. Em Hebreus 13, versículo 4. Venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Muito bem, amado. Então, teve noção? Voltou, professor? Hebreus 13, versículo 4. Tem que ser sem mácula, professor. Tem que ser algo agradável a Deus. Professor, o Arlen, sim? Elias, a gente, falando de adultério, a gente sempre remete muito ao homem, né? Como o professor Marcelo disse, a autoafirmação de virilidade, essa coisa toda. Eu vou falar até uma coisa um pouco polêmica e talvez alguns até discordem. Mas hoje está sofrendo um processo inverso. Creio eu, na condição de homem, que as mulheres estão muito mais promíscuas. As mulheres estão não no sentido de trair, mas de buscarem a traição. Hoje as mulheres estão muito oferecidas aos homens. Elas se dão por qualquer banalidade. Porque a mulher hoje busca o quê? Ainda no Retiro de Jovens, estava conversando e a gente falando nisso. Se o homem tiver um bom emprego, né? Um bom emprego. Não, só ter um bom emprego e ser homem de verdade, as mulheres já estão querendo. Até porque proporcionalmente a condição de mulheres para homens está muito complicada. E o inimigo tem usado isso como uma artimanha fatal, amado, até dentro da igreja. Até não, vou colocar principalmente porque onde é mais visado, no mundo isso acontece, é normal. Dentro da igreja acontece, é um problema. Por quê? A igreja é espelho e assim deve ser. Então, homens, professor, leve para a sua sala. Homens, tenham muito cuidado. O inimigo é muito sutil quanto à sensualidade feminina. E minha avó dizia um ditado, minha mãe sempre repete, fala assim: não tem carinho de mulher que homem para em pé. Então, às vezes, a mulher com uma pequena sutileza, baseada ali no inimigo, acaba atraindo a atenção de um homem e provocando o adultério. Muito bem, eu gostei desse negócio de ditado, ele tem carinho de mulher que homem não para em pé. Amado, acerca desses censos, né, sensual, essa moda da igreja, das mulheres vêm para a igreja mostrando partes do corpo, isso é uma vergonha, meu amado. Nós temos que entender que nós estamos vindo para a casa do Senhor para adorá-lo. Existe uma moda da calça apertada aí para os homens hoje que, pelo amor de Deus, obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, cuidado com essas coisas, meu amado, isso é coisa do mundo. As mulheres de pastores hoje estão parecendo mais, as mulheres mundanas. As pessoas têm que ter vergonha quanto a essas coisas. O que nós chamamos de sensual, isso é para o mundo. Nós não devemos expor nada na igreja, não. A igreja é lugar de cultuar a Deus. Se você está se vestindo para se expor para alguém, você não vai adorar a Deus, não. Você veio prestar um culto a Satanás. Isso é muito complicado. O professor Marcelo, sim, meu amado? Queria pegar um gancho aqui no que o evangelista Arlen falou, a respeito dessa infidelidade que hoje permeia também a sociedade feminina. Porque se você
for avaliar, analisar hoje os costumes das mulheres, são diferentes dos costumes antigos. Antigamente, a mulher ela se preocupava com o lar, com a alimentação das crianças, a educação das crianças, era mais isso. Hoje a mulher já trabalha, já está inserida na sociedade profissionalmente, e hoje temos aí grandes profissionais de várias áreas, mas tem também a questão das mulheres gostar mais de uma carícia. Às vezes o camarada, ele é um cara mais ríspido, né, com a mulher em casa, ela chega, fica um pouco triste e vai, o que ela faz? Ela vai na locadora ou numa livraria, arranja um livro de romance. O que é que fala nos livros de romance? A grande maioria deles, podemos colocar 99% não cristãos. Porque a mulher ela tinha uma vida que não era carinhosa, o marido não era carinhoso, então o que a mulher procura? Procura um outro relacionamento, ela não procura resolver os seus problemas internos. Inclusive, fica de alerta aí um filme que está sendo lançado, que foi lançado agora, que é de grande polêmica, são 50 Tons de Cinza, que muitos cristãos já ouviram, eu vou assistir, então muito cuidado com essas coisas que o mundo tem colocado, que a mídia tem colocado. Isso aí é um ponto, é uma condição para poder desestruturar famílias e desestruturar os casamentos dos cristãos. Muito bem, professor Marcelo. Eu gostei desse tópico aí. Eu vou continuar no tópico número 2, sexo antes do casamento, com o presbítero Rafael. Sim, amado. Sexo antes do casamento. Esta prática está muito em voga na sociedade moderna, mas nunca teve a aprovação divina. E por isso, os jovens devem evitar estas coisas. Em Israel, os envolvidos em tal prática, desde que a mulher não fosse casada ou comprometida, não eram condenados à morte. A pena era menos rigorosa, mas os homens tinham de se casar com a moça, pagar uma indenização por danos morais ao pai da jovem e nunca mais se divorciar dela. Hoje esse tipo de pecado requer aplicação de disciplina da igreja, mas nem sempre o casamento deles é a solução. Muito bem, professor. A 1 Pedro aí, tem um texto interessante, 3, versículo 7, diz que o poder de Deus nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e bondade. Dessa maneira, Ele nos deu as suas valiosas e grandes promessas, por meio, olha que interessante, para que por meio delas fossem participar da natureza divina e fugir da corrupção que desejos malignos trouxeram ao mundo. Por essa mesma razão, empenha-se acrescentar a bondade de fé, conhecimento à bondade, autocontrole ao conhecimento, perseverança ao autocontrole, piedade à perseverança, afeição fraternal e piedade, amor à afeição fraternal. Olha que interessante o que Pedro diz, que nós devemos ter cuidado com as pequenas coisas. Pedro nos chama atenção, nessa expressão nós precisamos entender que o grego é a expressão como vaso frágil. Isso aqui, essa expressão, eles estão dizendo que existem vasos que são verdadeiras obras de arte. Por que obras de arte? São valiosos, são dedicados, delicados e por isso precisam ser manuseados com muito cuidado. É isso que está querendo dizer. As esposas são assim também, frágeis e preciosas e precisam ser tratados dessa forma. O que o professor Marcelo falou me chamou a atenção, que há hoje na sociedade os livros tentando impregnar na cabeça da esposa de que ela precisa de um homem frágil como ela. Não existe isso, meu amado. Não existe. Nós precisamos de um casamento onde exista um homem e uma mulher. Isso é muito interessante. Olha que interessante. E existem algo interessante que Pedro diz, que nossas orações são barradas quando nós tratamos o cônjuge de maneira errada. Pedro chega a afirmar sobre isso. Então, nós temos que ter cuidado, que nossas orações não são ouvidas quando nós estamos com problemas do relacionamento. Evangelista Warley, sim? Beleza, quanto a esse tópico, eu creio que é o seguinte: sexo antes do casamento não pode e acabou, não é permitido e acabou. Vamos debater um pouquinho, se você permite, sobre o que fazer para não praticar o sexo antes do casamento e as consequências disso
as consequências de você fazer a prática do sexo antes do casamento, no lado espiritual, no lado material. Se fosse possível, debater isso para os alunos. Por quê? Não pode, pronto. Não tem meio termo. Agora, e se fizer? O que acarreta para o jovem, para os praticantes? Amado, isso é muito bem lembrado. O que acarreta para os jovens sobre o sexo antes do casamento? Nós temos o casamento como estrutura divina. Logo, nós precisamos entender, se eu desobedeço a estrutura divina, o mandamento não adulterarás, eu estou trazendo para o meu casamento consequências. É isso que entra o que nós chamamos aí de quebra de maldição, que as pessoas perguntam, diz, quebra de maldição. Amado, se um casal peca antes do casamento, é necessário um conserto para com Deus, porque ele abriu uma chave no mundo espiritual para que Satanás opere dentro do seu casamento. Isso que é muito interessante. Eu dou a liberdade de Satanás dizer assim, agora você tem a liberdade de agir no meu casamento. Aí nós temos problemas que nós chamamos de traições, nós temos os problemas psicológicos que as esposas sofrem e também os homens estão sofrendo nos dias de hoje. Todo casamento ele passa por ajustes, e esse ajuste ele vai ser muito mais difícil quando se tem uma liberalidade antes do casamento. Quando o casal ele se guarda para Deus, Deus o honra no início do seu casamento, e esses problemas são vencidos com a presença de Deus. Agora, quando você não guarda, você tem a presença do inimigo 24 horas ditando regra para você. Há sim uma quebra de maldição, onde nós temos que chegar para Deus e dizer, Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Permita-nos ter a tua bênção agora, porque nós erramos contra ti. Amado, isso é muito importante antes do casamento. É assim, professor Arno? Vale ressaltar que a parte espiritual também, meu querido, um jovem na prática do sexo, a sua vida espiritual é quase impossível ser pleno com Deus. Por quê? O inimigo te condena. Aí vem aquela parte do pecado. Mas se eu pedir perdão, Deus perdoa? Perdoa, com certeza. Mas o que Deus não gosta é o pecado premeditado, que é um pecado maior. Pratiquei hoje, Deus me perdoa, amém, amém. Mas amanhã nós estamos marcados de novo, hein? Mas e aí? Deus não gosta do pecado premeditado. Elias, quais as consequências do pecado premeditado? O pecado premeditado ele gera o que nós chamamos de morte espiritual. Amado, muitas pessoas estão morrendo espiritual. Eles casam, têm um casamento que se diz abençoado, mas na realidade são só de fachada. Não conseguem cultuar a Deus num culto racional, têm problemas com os filhos, têm problemas com a família e principalmente problemas com Deus. Nós temos casais que eles casam, é uma bênção dentro da igreja, mas o pecado premeditado, dentro do namoro e antes do namoro, até os relacionamentos de jovem, ele não consegue cultuar a Deus. Algo que nós chamamos aí de pecado cauterizado. Esse pecado cauterizado, ele gera o que nós chamamos da falta da presença de Deus. Há um ato contínuo de se programar o pecado. E essa programação do pecado, há um afastamento de Deus. Assim como o povo de Israel. O povo de Israel premeditava o pecado. E quando eles premeditavam o pecado, Deus tinha que corrigi-los. É por isso que tantas nações invadiram Israel e levaram eles em cativeiro. Existem pessoas dentro do cativeiro hoje, dentro da igreja, porque eles obedeceram a Deus. Sim, lá. É semelhante a uma mentira contada várias vezes, ela parece verdade, mas ainda assim é mentira. E é o que o inimigo tem feito. De tanto estar na prática do sexo, você acha que é permitido, mas não é permitido. Professor, desafie seus jovens a fazer um propósito de santidade com Deus. Né? Tem um pessoal da internet que eu admiro muito, que é o Escolhi Esperar. É um propósito divino que tem com Deus de esperar o casamento para a prática do sexo. Não quer dizer que todos lá são virgens, não. Mas são pessoas que optaram pela prática do sexo após o casamento. Então faça esse propósito para seus jovens, seus adolescentes, para que Deus possa estar agindo na vida deles.
para que essa liberalidade do Espírito Santo agir na vida deles seja possível, essa em comunhão com Deus seja possível na vida dos seus jovens. Eu queria ler para você, professor, a carta de Pedro, 1 Pedro 3, versículo 7, diz assim, acerca de barrar as orações. Do mesmo modo, vocês, maridos, conduzam sua esposa matrimonial com entendimento. Apesar de a mulher ser fisicamente mais fraca, vocês devem respeitá-la como cordeira do dom da vida. Se não o fizerem, suas orações serão barradas. Diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 3, versículo 7. Amém, amado? Eu vou conduzir aqui a lição, falando sobre fornicação com o evangelista Wallace. Sim, amado? Vamos lá, fornicação. A moça virgem despojada com algum homem diz respeito, no contexto atual, à noiva que ainda não se casou, mas está comprometida em casamento. Trata-se do pecado sexual de fornicação praticado com consentimento mútuo. A pena da lei é a morte por apedrejamento, como no caso de envolvimento com uma mulher casada. A razão desta pena vai além do simples ato, pois se trata da quebra de fidelidade, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Ok, professor. Anote na sua revista, enquanto a bancada abre para mim, Gálatas 5,19. Anote esse versículo que é de extrema importância para você, professor. Gálatas 5, versículo 19. Nós vamos falar um pouquinho sobre fornicação, de onde vem esse termo. Marcelo está com a Bíblia judaica, eu vou querer duas versões, tanto na Bíblia NVI, se vocês tiverem, ou João Ferreira de Almeida, e na versão judaica. Sim, professor Warley. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade, sexual, impureza e libertinagem. Ok, professor Marcelo, achou aí? Diz assim na versão judaica: é evidente que a velha natureza realiza. Olha que interessante. Ela se expressa mediante a imoralidade. A velha natureza se expressa diante da imoralidade sexual, impureza e indecência. No versículo 20 diz: adoração de ídolos, uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Amado, isso é muito profundo que essa versão judaica diz. Para que eu possa entrar com sintonia ao oculto, eu preciso da minha velha natureza. Quem está praticando o ato de fornicação, ele está em sintonia com a velha natureza. A palavra fornicação vem do grego que nós chamamos aí fórnices. Olha que interessante. Ou fórnix, conhecido como abóbada ou arco. O que é isso? Fórnice era um arco da porta sobre a qual as prostitutas romanas se exibiam. As meretrizes ficavam por lá porque olha que isso aqui interessante, além de ligar o lugar ao sexo, a mulher romana que não tivesse pai, nem marido, nem filho do sexo masculino, devia obediência a um homem, a qual podia também ser escrava. Sendo o limite da sua casa, do prédio de seu dono, onde elas ficavam, o lugar de proteção. Esse lugar tinha um nome chamado de arco, ou fórnice. É por isso que nós chamamos de fornicação o ato de prostituição. Porque as mulheres romanas ficavam no arco da casa dos seus senhores, à porta, esperando por seus clientes. Essa palavra vai aparecer 47 vezes no Novo Testamento e quase sempre se refere à imoralidade em geral. E algumas vezes faz alusão ao ato sexual voluntário de uma pessoa solteira com alguém do sexo oposto, comumente chamado de sexo pré-marital. Foi o que os professores falaram aqui. Embora algumas vezes seja usada como sinônimo de adultério, a palavra é usada para relações sexuais de maneira ilícita. Gálatas 5,19, sim, professor Marcelo? Gálatas 5,19. É evidente o que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, impureza e inocência. Versículo 20. Adoração de ídolos, uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição, egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os que agora, como já fiz antes, os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus.
Muito obrigado, professor Marcelo. Eu vou continuar nesse link, só para você ter noção, professor. A 1 Coríntios 6, versículo 13, com o professor Warley. Depois eu quero Atos 15, versículo 20, com o professor Rafael. Achou, meu amado? Sim? Sim. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha que interessante, meu amado. O corpo para o Senhor e o Senhor para o corpo. Atos 15, versículo 20, com o professor Rafael, o presbítero Rafael. Sim, meu amado. Mas escrever-lhe que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Muito obrigado, professor Rafael, pela atenção. Eu vou continuar ainda com o professor Rafael. Alguém quer falar alguma coisa da bancada? Principalmente, professor Marcelo, sim. O que fala a respeito dessa comunicação, principalmente, é o cuidado que o jovem, que o homem e a mulher deve ter antes e depois do casamento a respeito desse leito sem mácula, que foi falado em Hebreus capítulo 3, versículo 4. Porque Deus abomina esse tipo de pecado. E se o homem ele tem esse pensamento, ele precisa pedir perdão e se guardar para o casamento, e o que está casado, guardar a sua esposa, conservar a sua família, porque quando ele entra nesse pecado, ele traz o pecado para dentro de casa, pode trazer, como já foi falado, doenças. Temos aí doenças aí que são símbolos de promiscuidade. Por exemplo, a AIDS, ela surgiu na África, provinda do macaco. Então, você imagina como isso foi passado para o homem e disseminado entre a sociedade. A sociedade, ela ensina que a promiscuidade, que a relação fora do casamento é natural, mas a Bíblia vai de encontro, nos provando que Deus não quer isso para nós, porque nós somos templo do Espírito Santo, e o templo do Espírito Santo tem que estar santo, limpo, pronto para receber os dons e a graça de Deus. Muito obrigado, professor Marcelo. Eu vou continuar no tópico número 3, os pecados sexuais, com o professor e presbítero Rafael, acerca do estupro. Sim, professor. Acerca do estupro. A lei contrasta a cidade com o campo para deixar clara a diferença entre estupro e ato sexual consentido. Os versículos 25 e 27 tratam do caso de violência sexual, pois no campo a probabilidade de socorro era praticamente nula e na moça era forçada a praticar o ato. Neste caso, somente o estuprador era morto, acusado de crime sexual, mas a moça era inocentada. Ok, professor, então o que é estupro? Atentado ao pudor cometido com violência, sem consentimento da mulher e efetuado com emprego de força, constrangimento, intimidação, anote isso aí, professor, ou decepção quanto à natureza do ato, que é a violação. É esse caso do versículo 25 e 27 nos dá a noção de que as mulheres às vezes estavam sozinhas no campo e era forçada a ter um ato de relação. Nesse caso, somente o homem era morto e não a mulher. Isso fica bem claro, viu, professor? Nós precisamos falar sobre isso na sala. Professor Warley. Beleza. O inimigo tem colocado uma artimanha muito fatal na vida dos jovens, que é quase um estupro, né? Pode ser considerado como tal. Até juridicamente, dependendo da jurisprudência de alguns juízes, conseguem definir como estupro. Que é o quê? O rapaz intimida a moça, de certa forma, a prática do sexo. Como eu vou contar, se você não fizer eu vou procurar outra, se você não fizer eu vou terminar com você. E muitas das vezes as moças inocentemente cedem à prática do sexo por acharem que vão perder, que não serão capazes mais de ter outro homem ou conseguir um outro homem. E isso o inimigo tem utilizado de forma assim muito ferrenha na vida dos jovens, o que tem levado muitos à prática do sexo constantemente. Muito obrigado, professor, pelo tópico. Muito interessante isso aqui. Mas nada de seguir, professor. Eu vou continuar com o professor Warley acerca do incesto, sim, meu amado. A lei estabelece a lista de parentesco em que deve e não deve haver casamento, para evitar a endogamia e o incesto. Mais adiante, a lei prescreve as penas de cada grupo desses pecados.
Nenhum homem tomará a mulher de seu pai. A lei dispõe contra a prática sexual execrável de abusar da madrasta, e o pecado que desonra o pai, invade e macula o seu leito. Quem pratica tal abominação está sob a maldição divina. Na lei, o assunto pertence ao campo jurídico, e a condenação prevista é a morte. Entretanto, estamos debaixo da graça, e por essa razão o tema é levado à esfera espiritual, cuja sanção se restringe à perda da comunhão da igreja. A sábia decisão apostólica é a base para o princípio disciplinar que as igrejas aplicam hoje. Sim, professor Marcelo, quer falar alguma coisa? Esse tópico parece que é tema de novela, né? Toda novela tem um relacionamento de primos, de madrasta, eu acho que sobrinhos. Eu acho que eles ainda não tiveram coragem de colocar entre irmãos. Mas eu acredito. Não, já colocaram, né? Já falaram, esse irmão não conhece o outro e acaba tem. É um tema muito colocado, muito difundido de forma clara, e nós observamos na sociedade a questão que é mais comum entre os primos, os relacionamentos entre primos. Vou lá visitar as primas, vou visitar os primos, aí começa essa questão tão difundida, tão amplamente. E, meus queridos, isso é pecado. Deus está colocando isso aí como um pecado, como uma coisa que abomina, e tem sérias consequências para a geração que vem a partir desse relacionamento. Muito obrigado, professor Marcelo. É muito bem lembrado, as novelas tem esse tema. É tema de novela, toda novela tem um incesto, tem um casal homossexual, tem alguma coisa desse nível. Ok, o que é incesto? Incesto, então, são dois parentes que possuem um nível de relacionamento entre si. Isso é incesto. Próximos ou de uma forma bem próximos. O que é incesto para a Bíblia? Vamos colocar isso aqui. São considerados incestuosos, geralmente, as relações entre pais e filhos, e nós vimos muito isso. O pai, o filho fica com a madrasta nas novelas, muito bem lembrado, entre irmãos, meio-irmãos, entre tios e sobrinhos. Para o cristianismo, o incesto é considerado um pecado, pois é contra a instituição familiar. Devemos lembrar, professor, que há uma possibilidade muito grande de os filhos terem problema quando há incesto. É por isso que a Bíblia condena esse tipo de casamento. Não é isso, professor? É isso. Muito bem lembrado. Muito obrigado. E o professor Marcelo, sim. E os judeus, que quando eles chegaram na Terra Prometida, era um costume dos egípcios, que eles aprenderam no Egito e aprenderam também em Canaã. Os cananeus, eles praticavam muito esses atos de incesto, de relação com pessoas do mesmo sexo. E Deus, logo de frente, quando eles entraram, expulsou esse povo da Terra Prometida. Deus colocou que aquelas práticas que eles utilizavam não eram práticas aceitáveis para o reino de Deus. Eu vou continuar nesse tópico. Esse tópico agora chama atenção, a bestialidade, com o professor Marcelo. É um tópico muito bom, sim, professor? Vamos lá. Bestialidade é uma aberração sexual, tanto masculina como feminina, contra a qual a lei dispõe, tendo como sanção a pena de morte, seja para o homem, seja para a mulher e também para o animal, que devia ser morto. Bestialidade e homossexualismo desonram a Deus e eram práticas cananeias, razão pela qual os cananeus foram vomitados da terra. Muito bem, o que é bestialidade, professor? Anote na sua revista, isso nós chamamos de zoofilia, vem do grego zoom. Zoom aí significa o que nós chamamos de animal. Filia, logo, amizade ou amor. É uma parafilia definida pela atração, olha que interessante isso aqui, envolvimento sexual de humanos com animais. Como diz o professor Marcelo, que surgiu a AIDS através do macaco. O homem conseguiu, cada coisa, as bestialidades mesmo. Olha que interessante, tais indivíduos são chamados zoofilos. Zoofilos, os termos zoossexual, zoossexualidade, descrevem toda a gama de orientação humana animal. Outro termo é bestialidade, se refere ao ato sexual entre um homem e um animal não humano. Amado, o homem tem tantas coisas para se prostituir contra Deus, que usa até o que nós chamamos de animal inocente. Deus é tão perfeito na criação, que Deus deixou o homem para ter relacionamento com o homem. E o homem é tão imperfeito nas suas alegorias,
que ele quer tirar aquilo que Deus colocou para ele, para trazer algo que Deus criou inocente para o meio da mácula. Amado, isso é muito preocupante o que nós estamos vivendo nessa última atualidade. Principalmente quando nós falamos desse termo zoofilia. Existem pessoas que têm tanto carinho com o animal que nós chegamos a desconfiar. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Eu já vi certas mulheres que se apaixonaram por cachorros e é difícil. Só não fizeram o casamento que a lei não permite. Ok? Eu vou continuar com o tópico, professor Warley, tópico número 4, ensino de Jesus, o 7º mandamento nos evangelhos. Sim, meu amado. O Senhor Jesus reiterou o que Deus disse no princípio da criação sobre o casamento, que se trata de uma instituição divina, uma união estabelecida pelo próprio Deus. Ele também se referiu ao tema do 7º mandamento de maneira direta e indireta. Direta, ao fazer uso das palavras não adulterarás, ou não cometerás adultério, no Sermão do Monte, na questão do moço rico e nas passagens paralelas. Indireta, quando fala acerca do divórcio, tema pertinente ao 7º mandamento. Muito bem, professor. Eu queria que o presbítero Rafael, Mateus 19, versículo 4 ao 6. Sim, meu amado, pode ler para a gente? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que o fez, no princípio macho e fêmea os fez. E disse: Portanto, deixai o homem, pai e mãe, e se unir à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Professor Warley, sim? O casamento é uma instituição divina. E isso é uma das coisas mais bonitas que Deus criou, e na sua perfeição criou a instituição do casamento, que hoje é a base para a igreja, é base para a sociedade, é base para uma empresa, é base para tudo que rege a sociedade humana, o contexto da humanidade. E uma vez eu participei de uma palestra para casais, e o palestrante disse: Deus não tem plano B para o casamento, amado. Então, quando você casa com a pessoa de Deus para a sua vida. E naquele momento da celebração do casamento, quando passou hora, quando você vai junto à sociedade, ao contexto social, e declara-se casado, Deus também o abençoa enquanto casado. E a partir daquele momento você tem uma união estável com a pessoa. E tornam-se uma só carne, perante a sociedade e perante Deus principalmente. Então, quando constitui-se um casamento, Deus automaticamente o abençoa, e é para toda uma vida, para a vida toda, honrando sempre a sua esposa, honrando sempre o seu esposo. E por isso que Deus deixa o mandamento: não adulterarás ou não cometerás adultério. Para quê? Para que esta união, para que este vínculo de ser uma só carne não seja quebrado. Para que esta união, para que o casamento não venha sofrer máculas. Para que Deus esteja sempre presente. Porque uma só carne é o que? O ato sexual pode ser traduzido simbologicamente como esta união. Porque no ato sexual, o homem e a mulher tornam-se uma só carne. Deus fez tão perfeito que é um encaixe perfeito, ele torna-se uma só carne. Então, quando você passa a ter um outro relacionamento fora do casamento, está ferindo, está deixando de ser uma só carne. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Leve isso para os seus alunos, para os que são casados, que o casamento é uma instituição divina e Deus não tem plano B para o casamento. O casamento é o casamento. Muito bem. Professor Marcelo quer falar alguma coisa? Sim, meu amado. Um ponto importante nós pegamos um exemplo aí de um carro, um veículo que não é flex, um veículo só a gasolina, que você coloca nele uma gasolina adulterada. Essa gasolina adulterada, ela tem componentes que estão fora do seu padrão normal, que vem a trazer sérios prejuízos ao funcionamento do veículo. Da mesma forma, é o casamento. Quando Deus instituiu o casamento, lá em Gênesis, capítulo 3, se não me engano, Deus falou: o homem será uma só carne, a mulher. Ambos vão sair da casa, né, apartar dos pais, e vão viver uma só carne. Se tem um outro objeto que entra nessa carne, que é única, vai vir a desestruturar essa base, desestrutura a casa familiar, desestrutura a criação dos filhos, e acaba
por jogar por terra o conceito familiar, o conceito de família. O adultério, ele tem prejudicado as famílias do dia de hoje, cotidianas, e é um problema que nós já temos que cortar pela raiz, ensinando os nossos jovens, ensinando as nossas crianças. Vocês que estão aí, professores, ensinem, leve para os jovens, mostre para eles a importância do matrimônio, da família, para que não tenhamos uma sociedade pior do que já está, para que a gente venha sarar essa sociedade. E mais ainda que, além da desobediência, é uma mancha que você traz para si para não acabar nunca. Muito bem A lembrado. mancha do adultério é uma mancha que não acaba. Muito bem lembrado. Muito bem. Ó, professor, isso é muito bem lembrado. Esse mistério de uma só carne faz menção ao que nós chamamos de Deus, Jesus e o Espírito Santo em uma só carne. Trindade em um só ser. Quando nós estudamos o conceito de família, o telhado da família são pai e mãe, e o conceito embaixo de formação do triângulo, pai, filho e Espírito Santo formando um só ser, onde todos os lados são iguais. Eu vou continuar no tópico de número 2, o problema dos escribas e fariseus, com o presbítero Rafael. Sim, meu amado. Problema dos escribas e fariseus. Mais uma vez, ele corrige o pensamento equivocado das autoridades religiosas de Israel. Os escribas e fariseus haviam reduzido o 7º mandamento ao próprio ato físico, pois desconheciam o espírito da lei. Apegavam-se à letra dela, assim como é possível cometer assassinato com a cólera ou palavras ilustuosas. Sem o ato físico, da mesma forma é possível também cometer adultério só no pensamento. Muito bem, professor. Eu queria que você anotasse em 2 Coríntios 3, versículo 6, com o professor Marcelo. Anote na sua revista, nós vamos debater esse tema. Sim, professor Marcelo? 2 Coríntios 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu já ouvi tanta pregação acerca da letra mata, sem entendimento nenhum, amado. É interessante que essa letra mata, Jesus estava querendo dizer, e Paulo quer dizer, que os fariseus se apegaram à lei. Isso é muito interessante. Com isso, praticando sem conhecer o espírito da lei. Olha que interessante. Conheciam a lei, mas não conheciam o espírito da lei. Em contrapartida, nós temos Jesus nos mostrando a mesma lei, agora passiva da graça. Olha, abra para mim Mateus 5, versículo 21. Olha o que Jesus diz acerca da lei e acerca da graça. Olha o que ele diz. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais: não assassinem. E quem cometer assassinato estará sujeito ao julgamento. Mas eu lhe digo, quem demonstra ira contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Quem achar o seu irmão emprestável será traduzido perante... Olha que interessante, gente. Isso é muito... Jesus dá um conceito de lei tão metódico que eles estavam vivendo, e agora traz a graça dizendo assim, eu sou a graça. O que vocês estão vivendo fora da graça é pura lei. O que vocês estão vivendo em mim agora é a tradução, é a visão de um novo conceito de graça, onde eu posso libertá-los, onde eu lhes dou um novo ensinamento. Ele continua a dizer, quem disser tolo, incorre na penalidade de queimar no fogo. Olha, amado, Jesus dá um conceito de graça maravilhoso. Ele nos mostra que a graça está sujeita à lei e também ao Senhor da lei, que era o próprio Senhor Jesus. Nós precisamos entender que Ele nos mostra que mais importante que a lei é o Senhor, que era Ele pertinente e estando presente com o povo naquela fase de introdução da graça. Amado, isso é muito interessante. Eu vou continuar com o tópico número 3, não é isso? A concupiscência com o professor Marcelo. Sim, amado. 3. Concupiscência. A diferença entre olhar e cobiçar. O pecado é o olhar concupiscente. O sexo é santo aos olhos de Deus, desde que dentro do casamento, nunca fora dele. O livro de Cantares de Salomão mostra que o sexo não é apenas para a procriação, mas para o prazer e a felicidade dos seres humanos.
Jesus não está questionando o sexo, mas combatendo a impureza sexual e o sexo ilícito, a prostituição. O Senhor Jesus disse que os adultérios procedem do coração humano. Ok, professor, o que é concupiscência? Concupiscência é desejo desenfreado, ambição, pecado estimulado através de 3 áreas do ser humano. Quais são as 3 áreas? Carne, que nós chamamos de corpo físico, olhos, que nós chamamos de alma, e soberba da vida, que é o espírito. Nós podemos ver isso com Adão e Eva, e também no ato de Davi com Batseba. Amado, nós precisamos estar ligados no que o Senhor está nos trazendo, porque às vezes a concupiscência tenta nos tirar da presença de Deus 24 horas por dia, e isso é um ato muito perigoso. Eu vou terminar aqui com a revista, na conclusão dizemos: cremos que Deus sabe o que é certo e o que é errado para a vida humana. A Bíblia é o manual divino do fabricante e é loucura querer ir contra ela. A sanção contra os que violarem o 7º mandamento na fé cristã não vai além da disciplina da igreja e, em alguns casos, do caos na família. Olha que interessante, em alguns casos do caos na família, mas o julgamento divino é tão certo quanto a sucessão nos dias e das noites. E a única salvação é Jesus. Amado, que nós possamos prestar atenção em tudo que foi falado. O ato da concupiscência, que são as três áreas que afetam o ser humano, o corpo, os olhos e a soberba, tem tirado homens e mulheres da presença do Senhor. Que nós, professores, possamos dar à nossa escola um ritmo para que eles entendam que essas 3 áreas têm tentado tirar muitos jovens, estão tirando muitos homens e mulheres jovens da igreja. A concupiscência da carne tem levado pessoas a estarem longe da presença de Deus. Que nós possamos vigiar. Eu vou me despedir de você com um forte abraço, agradecendo a mais uma aula por estar conosco, todos os professores e professoras. Que Deus possa te abençoar. A minha bancada, muito obrigado. Que Deus continue honrando vocês. E as considerações finais de cada um. Evangelista Warley, sim. Amém. Amado, Deus abençoe a sua vida. Que sua aula seja uma bênção. Que venha dar frutos. E coloque esse não adulterarás com muita cautela, porque pode ofender muita gente na prática do ato. Então tenha muito cuidado para falar a respeito, porque muita gente pode se ofender. Deus abençoe. Rafael? Quero agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado e que tenham um bom proveito, que a lição serviu muito para o nosso dia a dia. Professor Marcelo? Muito obrigado a todos aqui presentes, aos queridos alunos e professores, que vocês possam amar aos homens casados, as mulheres, possam amar as suas esposas, as esposas amarem seus maridos, e não façam um ao outro o que vocês não gostariam que fizessem com vocês. Que vocês possam fortalecer a família de vocês, que Deus venha abençoar a vida de vocês grandemente. Um forte abraço a todos. Amado, que Deus te abençoe, e aos casados, que Deus continue honrando o seu casamento, continue se guardando, continue se preservando, como diz o professor Marcelo. Que Deus abençoe a sua aula, professor, abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, e que a honra, a graça do Senhor seja com todos nós em mais uma aula neste domingo. Amém. Paz seja com todos.